E hoje eu quero falar especificamente sobre um desses 9 dons, que é o dom de cura. Então, o tema da minha mensagem hoje é as bases bíblicas para a cura. E o meu objetivo é que você comece a crer que é desejo de Deus te curar, e como consequência dessa crença, você que tem algum tipo de enfermidade, seja ela física, seja ela psicológica, emocional, seja ela espiritual, seja curado. E também, se você não tem nenhuma enfermidade nesse sentido, que você saia daqui entendendo que é sua missão curar enfermos. É a sua missão, é a nossa missão, né? Jesus disse que nós deveríamos ir curar enfermos, expulsar demônios, que nós devemos fazer a obra de um evangelista. E essa é a obra de um evangelista. Então nós vamos falar muito sobre cura e, claro, no final nós vamos orar pela cura na sua vida, seja ela física, seja ela psicológica ou seja ela espiritual. E eu quero começar com um texto base que é Êxodo, capítulo 15, versículo 26. E a partir daí nós vamos viajar pela Bíblia. Diz assim, Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Porque eu sou o Senhor que te sara, ou eu sou o Senhor que te cura. Então eu quero introduzir essa mensagem dizendo que uma das maneiras que Deus se revelou ao seu povo no Antigo Testamento, no deserto do Sinai, através de Moisés, é como Deus que sara. É como o Deus que cura. No original essa palavra é Jeová Rafá, Yahvé Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. E quando eu penso no Deus que sara, ou nessa palavra, ou nessa descrição, digamos assim, de Deus, Jeová Rafá, eu me lembro de uma música que acabou marcando a minha vida ali no final da década de 90, quando eu ainda era novo convertido. Nós tivemos o privilégio de ter aqui na nossa igreja, em 1997, o pastor Joel da Costa Pereira, que é pastor da comunidade evangélica Projeto Vida em Volta Redonda, uma igreja muito saudável, muito grande, né, que se espalhou ali pelo Rio de Janeiro. Inclusive em 2002 eu tive o privilégio de estar lá e fui muito impactado naquela igreja. E eles estiveram aqui em 1997, o pastor Joel esteve com o pastor Roberto, me batizando nesse ano. E em 2002 ele esteve novamente aqui, exatamente na época da nossa ordenação. Então ele esteve no momento do meu batismo, junto com o presbitério, e no momento da minha ordenação também, junto com o presbitério. E nessa oportunidade, em 1997, ele trouxe algumas pessoas do louvor. E uma música, queridos, marcou aquela época. Os mais antigos aí, que são poucos, eles vão lembrar de uma música que era mais ou menos assim: aleluia, aleluia, ó Jeová Rafá, Deus que sara e restaura a nossa vida. E ele ia dizendo: eu era cego e agora vejo, estava morto e agora vivo, as correntes tu quebraste, meu Senhor, no império das trevas andava, e agora sou da luz, pois resgatado fui por meu Jesus. E aí ele ia falando, mas o refrão era esse: aleluia, aleluia, ó Jeová Rafá, Deus que sara e restaura a nossa vida. Irmão, não esquente cabeça, no final você paga ingresso pelo privilégio aqui de me ouvir cantar, tá, irmão? Não tem problema não, você pode pagar, eu vou deixar ali com os diáconos para que você pague. Mas era isso, né? Não tenho medo de pagar mico, porque era uma música
que realmente marcava as nossas vidas e falava essa verdade, apresentava o nosso Deus como Deus que sara, como o Deus que cura. Agora vamos ler o Salmo 103, do versículo 1 ao 3, olha só o que diz o salmista. Ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Vamos repetir isso? Vamos repetir esse último versículo? Fale comigo: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Amém? Então, uma das maneiras mais poderosas de Deus se revelar ao seu povo é como o Jeová Rafá, o Deus que cura. E quando você vai para o Novo Testamento, para o ministério de Jesus, nós vemos que mais que 1/4 dos evangelhos mostra Jesus curando, discutindo cura, indo curar alguém ou envolvido em controvérsias a respeito de cura. Mais de 1/4 dos evangelhos apontam para a cura. Ou Jesus estava curando, ou estava indo na casa de alguém curar alguém, ou estava discutindo com os fariseus a respeito de uma cura, ou estava em controvérsia com alguém a respeito de cura. E Jesus, ele disse que ele veio para destruir as obras do diabo. E uma das obras do diabo que Jesus veio para destruir é a doença. A doença, querido, é uma obra do diabo. Não pense que não é uma obra do diabo. É. A doença, ela é uma consequência do pecado original. E Jesus veio para quebrar essa maldição que o pecado de Adão trouxe sobre nós. E por isso que Deus, ele se manifesta tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como o Jeová Rafá, como aquele que cura, como aquele que restaura as nossas vidas. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Então Jesus, ele continua sendo hoje o Jeová Rafá, esse Deus que cura, esse Deus que restaura as nossas vidas. E olha só que interessante, meditando sobre isso, eu fui levado até aquela passagem em que João Batista estava preso. Você que conhece a Bíblia sabe que João Batista, ele foi o primeiro profeta do Novo Testamento. E ele foi aquele que preparou o caminho para o ministério de Jesus. Foi o cara que batizou Jesus. João Batista, ele disse assim, aquele sobre quem vocês virem descer o Espírito Santo, ele é o cara. Ele é o Messias. E ele, quando olhou para Jesus a primeira vez, ali, um pouco antes do batismo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo assim, depois disso, João Batista foi preso por Herodes. E quando João Batista estava na prisão, surgiu uma dúvida em João Batista. Ele começou a desconfiar, mas será que ele é o Messias mesmo ou não? E quando os discípulos de João Batista foram visitá-lo na prisão, sabe o que o João Batista falou para os discípulos? Vamos ler, Lucas capítulo 7, do versículo 20 ao 23. Vamos ler, olha só. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, que está falando de Jesus, curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Então nós vemos que Jesus
para sanar a dúvida de João Batista, ele começa a curar. Ele dá vista aos cegos, ele levanta coxo, ele expulsa demônios, e ele diz para os discípulos de João Batista: ide até ele e anuncie que os cegos vêm, os coxos andam, os endemoniados são libertos, aos pobres é anunciado o evangelho. Então Jesus, para provar que ele era o Messias para João Batista, ele prova através de sinais, através de maravilhas. Ele prova se apresentando como Jeová Rafá, como o Deus que cura. Então a cura, ela foi um sinal de que Jesus era o Messias. E hoje a cura é um sinal de que Jesus está no nosso meio. E de que a igreja é o corpo de Cristo sobre a face da terra. A palavra Messias significa ungido. A palavra Cristo significa ungido. Então Jesus, ele foi ungido. E ele foi ungido para quê, meu querido? Para que Jesus foi ungido? A Bíblia responde em Atos capítulo 10, versículo 38. Olha só o que diz ali em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, por que Deus ungiu Jesus? Ou para quê? Para curar, para libertar, para fazer o bem. Então, por que Deus nos unge hoje? Ele nos unge da mesma forma, para curar, para libertar e para fazer o bem. Então, trazendo isso para as nossas vidas, nós hoje somos também ungidos, e nós não podemos deixar de lado a cura divina. Todos nós somos comissionados para curar. E aí alguns pegam alguns textos isolados e eles pensam que cura é somente para líder, né? Ah não, vamos lá na igreja que aí o pastor vai ungir você e ele vai orar por você para te curar, né? Porque está escrito lá em Tiago 5,14, está escrito assim, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então vamos lá, irmão, na igreja, que o pastor, o presbítero, vai orar por você, vai ungir você, para que você seja curado, como se isso fosse uma tarefa de sacerdote. Esse versículo isolado não dá base para esse tipo de doutrina. Tiago fala isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas doentes não podiam estar na congregação. Então, como o presbítero era uma pessoa que estava de tempo integral na igreja, e tinha tempo mais do que aqueles que trabalhavam durante o dia, então o presbítero ia até a casa dessa pessoa com óleo para ungir essa pessoa. Mas todo crente, ele é comissionado a curar, porque estes sinais, disse Jesus, acompanharão aqueles que creem. Então quem crê vai ser dinamizado, vai ser ungido e vai ter o direito de ter os sinais o seguindo, como diz, né, Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, olha só o comissionamento de Jesus. Ele disse assim: indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus, curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então esse é o comissionamento de Jesus para a igreja. Ide, pregai, anunciai o reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? Curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Isso é o reino de Deus. Então, se o reino de Deus chegou até nós, esse tipo de manifestação precisa acontecer no nosso meio. Olha só, Marcos capítulo 6, versículo 7, depois vamos ler o versículo 12 e 13 também do mesmo capítulo. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Versículo 12, e saindo eles, pregavam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios,
e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então nós vemos aqui que grande parte do Novo Testamento, dos Evangelhos, é Jesus curando, falando sobre cura, discutindo cura, enviando os seus discípulos para curar. Então, queridos, o nosso Deus, Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, e Jesus, o nosso Senhor, como ungido, Ele tinha a missão de curar enfermos, e Ele fez isso com louvor, e Ele comissionou então a sua igreja, os seus discípulos, para curar. E aí você também pode estar pensando assim, tá bom, Peter, entendi isso, mas o meu problema é emocional. Beleza, irmão, Jesus também, Ele veio para curar o seu problema emocional. Não foi Ele que nos criou? Inclusive a Gabi ontem falou, comparou o nosso cérebro, o nosso sistema neurológico ali com um computador. Então Deus, como criador do seu HD, do seu software, do seu disco rígido, sei lá, Ele pode pôr em ordem o seu sistema emocional. E eu particularmente tenho uma experiência muito forte nessa área. Quando eu me converti aos 17 anos, eu estava muito abalado psicologicamente. Devido às circunstâncias ali da minha vida, não vou entrar em detalhes para não me alongar, eu acabei entrando numa depressão profunda mesmo. E hoje, com o meu olhar clínico, quando eu me lembro daquela época, eu vejo que eu estava muito mal. E se eu fosse para uma psicoterapia, se eu fosse por uma terapia medicamentosa, poderia até amenizar, talvez o processo fosse muito demorado, porque eu estava muito mal mesmo. Agora eu fui curado instantaneamente por Jesus. Foi algo espetacular. Eu lembro que num dos momentos de maior desespero nessa época, eu entrei no meu quarto e fiz uma oração sincera, porque na época eu era atleta, jogava nas categorias de base do Curitiba, e um amigo, um colega, estava frequentando essa igreja, bem no começo dela, e ele começou a falar de Jesus para mim, e eu tinha um entendimento de quem era Jesus, fui criado como cristão católico, fiz catequese, então eu tinha uma noção, não era um cara leigo totalmente, e nesse momento, no momento de extremo desespero, estava muito mal mesmo, eu entrei no meu quarto, fechei a porta, e eu disse assim, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E se o Senhor ressuscitou, por que eu sinto essa tristeza no meu coração? Foi a oração que eu fiz. Eu estava muito abalado, queridos. E não aconteceu nada exatamente naquele momento. Mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquela época, esse colega me convidou para um retiro de jovens da igreja. Então eu fiz parte do segundo retiro de jovens da história dessa igreja em 1997, na Páscoa de 1997. E eu cheguei lá muito abalado, não vou contar detalhes de como eu cheguei, mas eu cheguei, o retiro já havia começado, porque eu tive treino naquele dia pela manhã, ali na base do Curitiba, e quando eu cheguei na chácara, em primeiro lugar eu fui muito bem recebido, eu senti um amor muito grande, e por isso que a nossa igreja era conhecida como a comunidade do amor. Não sei por que isso morreu, irmãos? Acho que a gente tem que restaurar isso também no nosso meio. E, além disso, eu fui ouvir o primeiro pregador, que era um missionário chileno, ex-traficante de drogas, enfim. Então, sabe aquele testemunho que o cara aprontou e traficou e usou drogas, enfim, no final Deus restaurou a vida dele, aquele testemunho impactante mesmo. E eu não tinha nada a perder. Enquanto ele ia falando, eu já sentia o Espírito Santo me convencendo, e eu falava, não tenho nada a perder, eu quero Deus, enfim. E quando ele fez o apelo, eu fui para frente, junto com alguns jovens, e naquele momento, enquanto ele orava, toda aquela depressão, toda aquela opressão que eu sentia naquele momento, saíram da minha vida como se tira uma luva, irmãos, instantaneamente. E aquele momento foi um momento tão especial que eu senti um preenchimento interior. Sabe aquele vazio? Não sei se você já sentiu um vazio, aquele vazio existencial, aquele vazio onde você pensa quem eu sou, por que eu nasci, qual é o propósito, o sentido da vida. Naquele momento esse vazio foi completamente preenchido, e a minha vida começou a ser
transformada. Então, o nosso Deus é um Deus que cura não só o físico, não só o espírito, mas Ele cura a nossa vida emocional. Ele cura você de doenças psicossomáticas, de doenças mentais. Eu me lembro de um testemunho do T.L. Osborne, falecido, no livro O Melhor da Vida, já contei aqui, onde ele diz que numa das suas cruzadas, um homem chamado Maníaco que Corria, que era um homem moribundo, fedido, doente mental, descabelado, cabelo infestado de pulgas. Diz que esse homem era levado ali nas cruzadas do T.L. Osborne, e ele ouvia a palavra, e as palavras do T.L. Osborne são, olha, você tem valor, você é especial, você foi criado à imagem de Deus, foi criado para a saúde, para a prosperidade. E aquele homem, ao ouvir essas palavras, essas verdades, ele começou a ser restaurado, e no final da cruzada, ele era um homem perfeitamente normal, equilibrado, estava limpo, vestia um terno e se tornou um homem de Deus. Então esse é o nosso Deus, é um Deus que cura. Inclusive, um dos livros que eu li nesse mês de janeiro, foi o livro do Randy Clark, A Base Bíblica para a Cura, e ali ele fala da cura de pessoas esquizofrênicas, né? E aí você pergunta, o que é esquizofrenia, Peter? Esquizofrenia é a loucura, né? Com um nome mais científico. Mas é o cara que tem alucinação, é o cara que ouve vozes, é o cara que vê as coisas, é esse tipo de pessoa. E ele vai falando no ministério dele de Deus curando pessoas esquizofrênicas. Por quê? Porque Jesus veio para nos curar, para nos dar um bem-estar físico, emocional, espiritual, uma cura completa, um equilíbrio total na nossa vida. Olha só o que diz Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui é Isaías falando de Jesus, e essa palavra, ela se cumpriu em Cristo, e deve se cumprir em nós e através de nós. Olha só Mateus 8, 16 e 17, diz assim: com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. E agora Lucas 10, 9, e curai enfermos, ou curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Então nós vemos aqui novamente que a cura é um sinal de que o reino de Deus é chegado a nós. O reino de Deus é chegado a nós. Como é que eu sei disso? Se existe cura, se existe libertação. Esse é o sinal de que o reino de Deus é chegado a nós. Então quando nós oramos assim no Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos chamando à existência a cura divina. E essa cura não é só uma cura física, como eu falei, não é só uma cura psicológica, como eu falei, mas é uma cura espiritual também. Então não estou dizendo aqui que toda enfermidade ela é fruto de demônio, por exemplo, tá? Claro que não, irmãos, né? Muitas vezes é fruto de maus hábitos ou circunstâncias normais que acontecem na nossa vida. O que eu quero dizer é que a doença originalmente começou como fruto do pecado, tá? E é uma obra do diabo. Mas existem doenças sim que são produzidas espiritualmente, nós não podemos negar. E que muitas coisas têm uma raiz espiritual. Então essa cura que eu quero propor para vocês, além de física, além de emocional, é uma cura espiritual também. Porque Deus quer nos curar dos nossos vícios, das nossas compulsões.
E a realidade é que muitas pessoas na igreja estão viciadas. Às vezes viciadas no álcool, às vezes viciadas nas drogas, viciadas no sexo ilícito, viciadas na pornografia, viciadas, compulsivas, na glutonaria, na ira. E nesse tipo de enfermidade espiritual, também Deus quer nos tocar. E aí eu me lembro de um testemunho que aconteceu com o meu pai. Meu pai, nessa época mais ou menos que eu era novo convertido, ele foi internado numa clínica para reabilitação de alcoolistas. Então meu pai, ele bebia, como um bom descendente de alemão, gostava, claro, de cerveja, enfim, mas isso tomou uma proporção que ao se aposentar, ele teve que ir para uma clínica. Mas o detalhe que ele conta no testemunho dele, quando ele dá, os irmãos que já ouviram, sabem disso, ele falou que teve um momento determinante para que ele parasse de beber. Isso aconteceu também nessa época, 97, 98, então há mais de 20 anos atrás. Ele falou que foi visitá-lo, um colega de trabalho, meu pai era copeliano, trabalhava na Copel, e um colega de trabalho, não lembro se aposentado também da Copel, foi visitá-lo. E esse colega cristão, pastor também, fez uma oração por ele. E ele disse que no momento da oração, em que o seu colega, o seu amigo pastor, que é falecido hoje, orava por ele, ele sentiu mudar uma chave, cognitivamente falando na mente dele. Ele falou, naquele momento, eu nunca mais, ou a partir daquele momento, eu nunca mais tive vontade de beber. Então nós vemos que Deus, Ele é poderoso para curar fisicamente, para curar emocionalmente e para curar espiritualmente. E isso é o reino de Deus. Eu repito, o reino de Deus está presente quando nós curamos, quando nós expulsamos demônios, quando nós vemos maravilhas no nosso meio. Repito, na oração do Pai Nosso nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Eu pergunto, existe enfermidade no céu, queridos? Existe doença no céu, algum tipo de doença? Não. Então, se eu quero que o reino de Deus venha, eu estou chamando à existência a saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. E Apocalipse confirma isso. Em Apocalipse 2,14, a Bíblia diz que no novo céu, na nova terra, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor. Tudo isso passou para sempre. E a minha proposta para a nossa igreja é trazer a realidade do reino de Deus aqui para a terra. Então você precisa tirar a tua mente, meu querido, desse mundo. Sabe por que você está ansioso, ansiosa, temeroso, temerosa? Muito mundo na tua vida. Desliga o teu celular e vai pensar nas coisas que são do alto. Vai buscar as coisas que são do alto, como diz Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Busquem as coisas que são de cima, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. É muito mundo na igreja, é muito entretenimento, é muito tempo gasto nessas coisas e pouco tempo gasto com as coisas do reino de Deus. E aí onde está o reino de Deus? Por isso que a igreja que manifesta o reino de Deus está bombando. Estava ouvindo o Luiz Hermínio falar, ele falou assim num vídeo que ele tem 3 cultos abarrotados na igreja dele, e o último é só de visitante. A igreja dele tem pacote turístico na cidade. As empresas de turismo, dentro do pacote de turismo está a igreja do cara. Porque é uma igreja que manifesta o reino, irmãos. E aí a gente vai ficar assistindo o avivamento em Itajaí, e a nossa realidade não é só para eles, é para todos os que creem.
Vamos comprar um pacote desse e aprender um pouquinho lá um dia. Pegar um pouquinho da unção, pertinho. Então nós podemos experimentar o reino de Deus aqui na terra, porque o reino de Deus está dentro de vocês, disse Jesus. Isso envolve glória, envolve honra, envolve liberdade no espírito, envolve saúde física, psicológica, emocional. Isso acontece quando a glória de Deus, a Shekinah, a nuvem do Senhor, vem sobre nós. Então nós temos que focar nisso. Aí eu sei que os maiores conhecedores da Bíblia aí, né, os teólogos aqui no nosso meio, podem estar pensando, mas Jesus em alguns momentos não curou todo mundo, e é verdade. Teve momentos que Jesus não curou, né? Por exemplo, na cidade dele diz que ele fez poucos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Em outros momentos, não sei porque ele não curou, né? Eu penso, aquele mendigo aleijado curado ali na porta formosa do templo, por Pedro e João, né? Eu pensei assim, poxa, por que Jesus já não tinha curado esse enfermo? Se ele era colocado todos os dias lá, desde que ele era talvez criança para pedir esmola. Ele estava com 38 anos quando ele foi curado por Pedro e João. Jesus passou muitas vezes por ali, pode ter certeza. Jesus volta e meia estava em Jerusalém, estava no templo, estava ensinando. Por que Jesus não curou aquele enfermo? Não sei, não me interessa e eu não quero focar nisso. Eu quero focar naqueles que Jesus curou. Muitas vezes diz que Jesus curou a todos. Todos foram curados. Agora, por que um ou outro não foi em alguns momentos? Não me interessa saber, a Bíblia nem dá assim muita explicação, porque acho que não é para a gente ficar pensando nisso, irmão. Tá? Então é isso que nós temos que focar, ou nisso, naquilo que Jesus fez. E qual é a finalidade da cura divina? Por que é tão importante falar sobre isso? Primeira coisa, porque Jesus é glorificado. Olha só, Mateus capítulo 15, versículo 31, mostra que a cura, ela vem para glorificar o nome de Deus. Diz assim: a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Amém? Então a glorificação do nome do Senhor, o reconhecimento da soberania de Deus, é também um meio sobrenatural de propaganda, né? Então, aonde existe cura e milagre, existe gente. É ou não é? Quer encher um lugar, flua no dom de cura, irmão, de milagre, de maravilha. Não vai faltar, ou não vão faltar pessoas para te seguirem. É um meio sobrenatural de propaganda. Mateus 4, 24, olha só. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, olha aqui, ó, né, que são os doidos mesmo, e os paralíticos, e ele os curava. E Lucas 5,15, a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, para ser por ele curada das suas enfermidades. Então a cura é um meio sobrenatural de propaganda, né? Então Jesus, ele veio em primeiro lugar para nos salvar, também para nos batizar com o Espírito Santo. Ele veio para nos curar, e um dia ele voltará. Os quadrangulares aí digam amém, glória a Deus, né? Os irmãos quadrangulares, é verdade, doutrina extremamente bíblica. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, e ele voltará para reinar para todo sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso arrependei-vos, diz o Senhor, e crede no Evangelho. E é também um recurso de anunciação do reino de Deus, como nós já lemos, né? Repetindo aqui Lucas 10, 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Eu já estou finalizando. Então a pergunta é, será que Deus quer curar ou não, queridos? Deus quer curar ou não? Claro que quer.
Deus quer curar. E eu finalizo trazendo para vocês 4 pontos para que você receba a cura divina, seja ela física, seja ela emocional ou seja ela espiritual. Então, primeira coisa, repetindo o que eu já falei, entenda que a doença é uma obra do inimigo e Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ah, mas Peter, Deus não pode usar uma enfermidade para trabalhar, fazer algo na minha vida? Claro que pode, para o teu amadurecimento, para o teu crescimento, mas eu falei, esse não é meu foco, né? Não é meu foco e também, né, só Deus mesmo e você pode discernir se aquela enfermidade é para trazer algum tipo de ensinamento para você ou não. De qualquer maneira, isso não exime você de crer e de buscar cura da mesma forma, tá? Então, a doença é uma obra do inimigo, não é uma obra de Deus. Repito, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Deus é bom e Jesus veio em carne para levar as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele é o Jeová Rafá. Primeira coisa. Segunda coisa, você não precisa ficar ansioso ou ansiosa pedindo cura. Pedindo. Não estou dizendo que é errado pedir. O que você precisa fazer, irmão, é crer. E você precisa receber. Por quê? Porque diz a palavra que Ele já tomou sobre si as nossas dores. Então você precisa receber. Crer que você recebeu e receber. Então hoje a gente não vai ficar aqui, cura. Receba, vai receber. Você que está enfermo, você que sente algum problema na tua vida, dê um passo de fé para receber. Então, primeira coisa, entender que a enfermidade é uma obra do inimigo. Segunda coisa, não ficar aí pedindo ansiosamente, mas receber, crer que você recebeu, isso é muito importante. E em quarto lugar, entender que nem sempre a cura é instantânea. Se você recebe, você crê, amém. Mas pode ser que os sintomas demorem um pouquinho para desaparecer. Algumas vezes isso acontece, tá? Olha só Marcos capítulo 4, versículo 26. É uma parábola citada por Jesus, mas que mostra como são as coisas no reino de Deus. E disse também, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como, porque a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E logo que o fruto amadurecer, mete-lhe a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Então muitas coisas no reino de Deus são assim. Nós plantamos a semente e o fruto ele vai amadurecendo. E com a cura muitas vezes é assim. Se você entender, puxa, a cura é uma obra do inimigo. Eu recebo hoje, eu creio nisso que está sendo falado. Mesmo que algum sintoma permaneça na sua vida, você precisa crer que você já foi curado. E muitas vezes esses sintomas, eles desaparecem gradativamente. Eu já tive esse tipo de experiência, né? E nós vemos na Bíblia algumas coisas semelhantes também. Por exemplo, a Bíblia fala certa vez que Jesus, ele curou alguns leprosos, só que não foi instantaneamente. Ele disse assim, vão se apresentar aos sacerdotes e deem a oferta que Moisés determinou que fossem dadas. Enquanto os leprosos se dirigiam aos sacerdotes, eles foram curados. Então eles não foram curados instantaneamente, eles foram curados em obediência à palavra de Jesus. Então muitas vezes é isso que falta, esse é o teste. Nós precisamos entender algumas coisas e fazer algumas coisas para que às vezes a cura se opere na nossa vida, dar alguns passos de fé. Eu me lembro que um pouco antes do meu casamento, eu vivi um momento bem difícil. Durante uns 2 anos eu tive uma prova muito grande. Não era uma enfermidade literalmente física, mas era uma opressão assim, muito forte que eu senti durante esses 2 anos a ponto de tocar no meu físico. Então foi um tempo muito difícil, mas ao mesmo tempo muito produtivo para o meu crescimento espiritual.
Mas um dia eu me enchi daquilo, falei, não aceito mais essa opressão, preciso realmente que isso aí saia da minha vida. E na época, um dos pastores aqui da igreja, o pastor Paulino Cordeiro, na época, trabalhava com a minha família, assim, discipulava a minha família, e eu fui até a casa dele, abri ali meu coração, e ele fez aquilo que diz, realmente ali o texto de Tiago que nós lemos, como presbítero, ele pegou o óleo, ungiu a minha vida, e eu simplesmente recebi, criei e saí dali. Mas se eu falar para você que eu saí dali me sentindo maravilhosamente bem, não, eu continuei com os sintomas, mas eu me sentia já aliviado. Por quê? Porque eu abri para alguém, e esse alguém orou para mim. Então o diabo já não podia mais me acusar, algo liberou em mim, e gradativamente eu fui sentindo uma melhora, que foi espaçando cada vez mais, até que eu fui completamente curado daquela opressão. O que eu fiz naquele dia foi simplesmente receber, crer, obedecer a palavra de Deus e sair dali para experimentar a cura na minha vida. Amém, queridos?